E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta mais uma vez com a série Papo de Dentista. Então, vamos iniciar uma série Papo de Dentista, um papo reto entre eu e alguns dentistas que são referência. São alguns dentistas que eu, inclusive, sigo, né? Gente com conteúdo, gente que agrega. Lembrando que todos os vídeos eles vão direto para o YouTube e logo em seguida eles vão para o podcast. Então agora mais uma ferramenta, podcast. O intuito é sempre trazer conteúdo para agregar, né? Para você, para o seu negócio. E nessa série Papo de Dentista vai ser um papo reto, conversa de mocho, né? Papo de mocho, só para trazer informação pertinente, né? Então, vendo aí o pessoal chegando. Grande Igor está na área, derrubou, é pênalti. Então vamos lá. Dedinho no coração, hein, galera? O Igor chegou, aguardando ele me aceitar. Eis aí o homem live. Fala, meu Grande amigo. Igor, tudo Fala, bem? meu amigo. Troquei de camisa, né? Porque, pô, pra falar contigo, não dá pra falar com a camisa do LeBron James, não. Vou botar uma camisa, né, mais Opa, bonitinha. aí, tranquilo. Então vamos já iniciar a nossa, porque tem muita coisa bacana para hoje, né? Bom, Maravilha, Reinaldão. só fazendo uma introdução, no atual cenário, a odontologia ela tem sido uma das profissões que mais tem sofrido. Por um lado, um vírus que causa medo nos pacientes que podem se contaminar antes, durante e depois do tratamento. Por outro lado, a gente tem toda uma luta política onde a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, uma quarentena que não termina nunca, né? Sem subsídio do governo para manter nossos negócios abertos, sem ter preparado financeiramente o caixa do consultório, muitos colegas eles já vinham trocando figurinhas, usando dinheiro que entrava para cobrir gastos que já tinham e assim vinham, né? E alguns dentistas em processo de recomeço, outro repensando o modelo de negócio, mas todo mundo muito perdido. Nesse cenário, o dentista ele se sente o próprio personagem do grito, né? Do Edvard Munch, no momento de profunda angústia, desespero existencial, sozinho e ao pôr do sol. Né? Não sabe se no dia seguinte vai ter vida. É nesse momento que a gente precisa ter uma referência, buscar por um norte. E esse é o objetivo dessas lives: convidar colegas para caminharem juntos, para dividir para multiplicar, somar para potencializar. Quando a gente se une aos nossos semelhantes, encontramos conforto, conseguimos pensar junto numa saída. Né? Então, nós viemos de uma época de muita desvalorização de odontologia, de solidão profissional, de desunião de classe. E essa é, pelo menos para mim, que sempre lutei pela classe em prol da odontologia, a oportunidade de repensar nossa caminhada pregressa, agir de forma inteligente, objetiva, para caminharmos até a luz no fim do túnel, que existe, e sempre em busca de um novo amanhã. Por isso que eu convidei um cara espetacular, que tem um trabalho magnífico, que contribui muito com os colegas, sempre em prol do engrandecimento da valorização da odontologia, que doa seu tempo e todo o conteúdo do seu estudo, e olha que estuda muito, né? Que se empenha por uma odontologia de qualidade, com qualidade de vida, principalmente para o dentista. Então, para começar o papo de dentista de hoje, eu vou apresentar o nosso convidado, que é o Igor Steinmeier, 40 anos de idade, 20 anos de odontologia, na estrada da odonto, apaixonado e especialista pela periodontia. Né? Ele é especialista pela USP desde 2005 e implantodontia pelo INEPO desde 2010. Ele tem 2 consultórios de pequeno porte, cada um com 2 equipes, no litoral de São Paulo. Até hoje, o Igor já treinou em seus cursos pagos mais de 300 dentistas e algumas dezenas de milhares nos cursos e palestras gratuitas que ele tem no YouTube e no Instagram.
inclusive acabou de sair de uma live do Instagram, né, Igor? Criador do método salto quântico odonto, ele tem um sonho de ver todo dentista de consultório pequeno se tornar lucrativo, a ponto de não depender de convênios e poder se orgulhar de seus consultórios. Ele acredita que somente com conhecimento de gestão, marketing e vendas é que a odontologia poderá ficar livre das ameaças das franquias e convênios e voltar ao glamour que já teve um dia. Então, meu muito obrigado a você, Igor, por ter aceito esse convite e dividir com os colegas toda a sua experiência na odontologia. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite, Reinaldo. Foi para mim sempre um prazer falar contigo. Você é um dos caras que eu conheço que mais batalha aí para a odontologia ser valorizada cada vez mais, né? Em várias frentes, e nem sei onde é que você arranja tempo, cara, para fazer tanta coisa na vida. Mas quando eu acho que eu estou sem tempo para fazer alguma coisa, eu lembro do Reinaldo. Falo, putz, ele faz muito mais coisas que eu, preciso dar um jeito. Então, eu que agradeço o convite. Vai ser bacana bater esse papo contigo aí e com a tua galera também. Legal, bacana. Muito obrigado a todos vocês que estão presentes. Uma recomendação, né, que as pessoas pediram para eu... elas querem ver o rosto do convidado, então eu estou desativando as perguntas e... É aqui que desativa, né? Então, vamos lá. Eu estou desativando algumas perguntinhas e para poder... Mas vocês podem pode clicar mandar. no coração, clicar no coração que a gente fica feliz, e também mandar um aviãozinho para o amigo que a gente fica feliz também. Exato. Então, vou desativar os comentários para o Igor ficar aí para vocês no vídeo. Coração para o amiguinho, para o coleguinha que merece assistir esse vídeo nessa época de união. A gente precisa disso. E dedinho no coração para falar que está gostando, para o Instagram entender, pô, os caras estão falando uma coisa que é legal e eu preciso de mandar para mais pessoas. Bom, em primeiro lugar, tem muita gente aqui que já conhece o Igor, mas também tem algumas pessoas que não conhecem o Igor. Eu queria, Igor, de início que você falasse quem é o Igor, né? Como que o Igor começou na odontologia, apesar desse pequena introdução, né? E por que ele escolheu a odontologia? Olha só, eu não faço a menor ideia por que eu escolhi ser dentista, cara. Eu tinha 12 anos de idade, alguém me perguntou, vai ser o que quando crescer? Eu falei, dentista. Meu pai é engenheiro civil, seu Carlos. Minha mãe é professora de História e Geografia, Dona Naida. E o parente dentista que eu tenho é um primo daqueles que você só vê em velório, sabe? Aqueles primos que você não vê nunca. Então, no CIOSP, acho que eu vi ele uma vez, esses 20 anos que eu vou em CIOSP, mais de 20 anos. Ou seja, não tem nenhuma relação com odontologia, a não ser que eu falei quando era criança, vou ser dentista, nunca pensei em fazer outra coisa, sou daqueles adolescentes que não teve problema para escolher a universidade que queria, então, mas não sei por quê, cara. Na verdade é que eu sempre quis ser dentista, sou muito feliz na profissão. Você perguntou, né, quem é o Igor? Cara, o Igor é um cara super alto astral e que quer muito fazer com que a odontologia volte a ter o patamar de reconhecimento por parte dos pacientes que ele tinha antigamente. Isso parece ser meio utópico, mas eu não estou nem aí se é utópico. Eu acho que a única forma da gente conseguir isso é cada um de nós nos tornarmos lucrativos no nosso consultório. Porque a hora que eu sou lucrativo no meu, você é no seu. O pessoal que está aqui jogando coração é no deles. Chega uma hora, cara, a gente não precisa de convênio, a gente não tem medo da franquia e todo mundo vai ser reconhecido. Vai chegar em casa depois de um dia de trabalho e vai falar assim, cara, foi duro, não foi fácil, mas eu ganhei um dinheiro que não vai servir só para eu pagar as minhas contas e ficar preocupado no final do mês. Não, eu vou conseguir dar o que eu quero para o meu filho, eu vou conseguir ter uma tranquilidade no futuro, eu vou conseguir tirar umas férias aí, 30 dias de férias. Ou seja, tem uma vida que eu acho que todo mundo quer ter e merece. Eu acho que a maioria dos seres humanos, não quer ficar bilionário, não. A maioria da galera quer ter uma vida legal, digna, ir lá atender os pacientes, voltar para casa feliz com o que fez e com o que retornou financeiramente, né?
Não existe valorização profissional, reconhecimento, satisfação profissional sem dinheiro. Não existe. Eu amo ser dentista, mas eu estou no vermelho. Daqui a pouco você está odiando a profissão. Então, eu acho que quem é o Igor? O Igor é um cara que está a fim de fazer a diferença e que tô fazendo de tudo aí para fazer o pessoal entender que é possível, sim, sair de convênio, é possível ser lucrativo, mesmo num cenário tão adverso como o que a gente vive hoje. Agora, por que escolher odonto? Não sei. O odonto te escolheu, né? No final Acho das que contas foi isso. Acho que Tem uma história muito interessante do Igor, uma história pessoal, né? Que foi a virada de chave, né, Igor? Que você, inclusive, tem um vídeo que você tem, que você fala exatamente dessa virada de chave, que foi o tal do Day One, né? O dia que o bicho pegou e você falou assim, pô, daqui em diante tem que ser diferente. Compartilha um pouquinho com quem está ouvindo, como é que foi, porque eu acho que hoje é uma situação que quem já teve o Day One não fez nada é porque não percebeu esse Day One. Mas está sendo um Day One coletivo agora, né? Está sendo um Quarentena One agora. Compartilha um pouquinho com a gente dessa história, por favor. Foi no dia 4 de março de 2015, né? Então, o que o Reinaldo quer dizer com Day One, né? Para alguns pode ser o dia do chega, pode ser o dia do basta, ou pode ser literalmente aquele dia onde a ficha cai, né? E talvez alguns de vocês estejam vivendo isso agora, ou não. Tomara que não, porque nem sempre ele é tão legal. O meu dia do chega foi bem complicado, porque eu achei que fosse morrer no dia do meu chega, né? Foi dia 4 de março de 2015, eu acordei e comecei a passar muito mal, vomitando muito. Achei que fosse uma virose inicialmente, mas não parava de rodar. Tudo rodava muito rápido. E aí eu fui parar no pronto-socorro, tomei lá a medicação e me falaram, olha, você está com a pressão um pouquinho alta, vai descansar e volta amanhã, vai procurar um cardiologista. E assim eu fiz. Procurei um cardiologista no mesmo dia, aliás. Fui em particular, paguei lá e ele falou, você tomou remédio lá no PS, então a tua pressão está normal. Volta amanhã para fazer esteira, já que você nunca fez nenhum tipo de exame, volta amanhã, tá bom. Só que no outro dia eu acordei e ao abrir os olhos foi muito pior do que no dia anterior. Tudo rodava, eu vomitei muito. Eu fiquei 3 horas e pouco na minha cama, vomitando demais. E aí eu não conseguia mais mexer braço, pé, não conseguia. Precisou chamar o SAMU. Eu saí da minha casa de SAMU. Na época eu tinha 35 anos. Com a minha esposa, meu pai e minha mãe vendo. Sou filho único da minha mãe, né? Sou o mais novo do meu pai, de 4 filhos. E saí da minha casa com o lábio roxo, os lábios roxos, os dedos, as unhas, né? Roxas, o pé e da mão. Eu já sou branco, mas saí mais branco ainda. E não tinha... Eu ouvi o que as pessoas falavam, mas eu não conseguia ficar ereto. Então eu saí assim, jogado. E eu me lembro de entrar naquela ambulância e naquela ambulância ela me deixou no pronto-socorro público da cidade, né? Porque o SAMU não te leva, não levava na época, hoje acho que leva, mas na época não levava para particular, né? Para o convênio, não levava. Levava para o público. E lá no público tinham 2 pessoas para cuidar de uns 20. E aí naquela maca lá, esperando chegar a minha vez de ser atendido, sendo dentista, e conhecendo um pouquinho de saúde, né? Que a gente sabe. Quando alguém fala que está 19/12, quem é da saúde sabe o que pode acontecer. Ainda mais com os sintomas que eu estava. Né? Muito, suando frio, dedo roxo, lábio roxo, quase inconsciente e ouvindo só a enfermeira e a médica correndo para lá e para cá. Ali eu tive medo de morrer, cara. Literalmente eu tive medo de morrer. E para encurtar a história, foram 45 dias muito mal. 2 internações, sendo que uma delas eu cheguei em casa da primeira, fiquei deitado meia hora, acordei passando tudo mal de novo igual isso e voltei para o mesmo hospital que eu estava internado 1 hora depois e perdi 10 quilos em 1 mês. E aí nesses 5 dias eu voltei a trabalhar depois porque eu precisava voltar a trabalhar, né? Ainda 10 quilos abaixo do peso, já com diagnóstico de hipertensão, de pico hipertensivo, de desordem no metabolismo do açúcar, de
vertigem posicional paroxística benigna, que é a tal da VPPB, que é o problema no labirinto. Enfim, citomegalovírus. Então, ou seja, eu estava com 35 anos, todo arrebentado. E a causa disso era excesso de trabalho. E a falta de atividade física, ou seja, a causa disso era o mocho. Era ficar no mocho das 7h30 da manhã às 9 horas da noite. E no sábado, das 8 horas da manhã até 3 da tarde, às vezes até mais. Quando tinha cirurgia de implante, eles ficavam até mais. Então, a causa disso era o mocho. E aí, quando eu voltei, que eu voltei a trabalhar, eu percebi que 45 dias era o meu limite, Reinaldo. Depois de 45 dias, eu não tinha mais dinheiro para pagar a conta. Então, eu trabalhava, achava que estava tudo bem, que eu ganhava razoavelmente. Nunca passei dificuldade financeira, não. Mas eu percebi, 45 dias é o suficiente para minha conta ficar apertada. Se eu precisasse ficar mais um mês parado, eu ia literalmente quebrar. Então, eu cheguei bem para ali de quebrar. E foi ali que foi o dia do chega, né? O dia do basta. O dia de falar assim, não, tem alguma coisa errada, cara. Eu preciso descobrir o que é. E aí foi quando eu comecei a consumir dezenas de materiais sobre gestão, marketing, curso online, curso presencial, livro, vídeo na internet, enfim. E aí a minha trajetória foi indo, fui fazer curso de desenvolvimento pessoal e eu percebia que curso de vendas, marketing digital, liderança, desenvolvimento de liderança. E aí eu comecei a perceber que quanto mais eu aplicava o que eu aprendia, mais eu melhorava. E aí chegou um momento em que eu não tinha mais como segurar essas informações para mim. Foi quando eu comecei a dividir isso com a galera. E já tem uma galera tendo resultado com isso que eu ensino hoje. Então, esse foi o meu dia do chega. 4, não é nem o dia do chega, né? Chegou para mim, porque se eu continuasse daquele jeito, eu não ia estar aqui hoje. E 4 de março de 2015, esse foi o dia onde o bicho pegou, mas eu agradeço. Foi um dia importante na minha vida para o bem. A vida te avisou, né, Igor? Bom, a gente está passando por um momento, né, de bastante desafio. E eu queria saber de você, que tem toda essa caminhada, que tem todo esse conhecimento acumulado, que divide muito, portanto, conversa com muita gente, muito dentista, não só da área, mas também dentistas que já saíram, não estão mais no mocho, gestores, administradores, pessoas de vendas, pessoas de marketing. Você que é um cara que conversa com bastante gente. Falando em cenário odontológico brasileiro, como que você enxerga o cenário atual da odontologia? Vamos separar isso em antes de pandemia. Faz de conta que não teve pandemia. Foi só um pesadelo. A odontologia, ela tá caminhando para uma... Ela está caminhando... Tá preocupante. Quando eu vejo a loja C&A vender um plano odontológico por R$7 e a pessoa que compra falar que não, é bom porque cobre tudo, mesmo que ela não seja tão bem atendida, mesmo que algumas coisas aconteçam no tratamento dela que não deem certo, ela é uma pessoa a menos que vai pagar um particular durante um bom tempo, né? E aí você vai ter menos pessoas no particular para mais dentistas se formando. Então, isso fortalece os convênios. E então, esquecendo pandemia, e aí aparecem os grandes empresários, e aí que vem tipo um recadinho para quem está assistindo essa live agora. Se você está gostando, compartilha ela aí, clica no aviãozinho com seus amigos. Gente, se a odontologia não desse dinheiro, não tinha grandes empresas vindo para odontologia. Caras de outros ramos, que já ganham muito dinheiro em outros ramos, sacaram e falaram, opa, odontologia dá dinheiro, eu vou colocar um braço do meu negócio, vai ser odontologia. E aí vieram cada vez mais franquias e mais franquias. A maioria delas não são de dentistas. Por que não são de dentistas, Reinaldo? Porque o dentista não sabe cuidar do negócio ainda. A gente está batalhando, você, eu também e outras pessoas, para que isso mude, tá? O dentista, ele não vê o consultório como um negócio. Ele gosta tanto de ser dentista, né? Ele gosta tanto, até depois a gente vai, no final, falar do que eu chamei de imersão dentista PhD, e é PhD porque o dentista é apaixonado, tem habilidade, paixão, habilidade, mas não ganha dinheiro, não ganha o D.
E aí o que acontece? Aí ele fica à mercê, ele fica vulnerável, e aí ele acaba sendo obrigado, por uma questão de sobrevivência, a se cadastrar num convênio. A se submeter a trabalhar num lugar para ganhar mal e ser explorado. Ele acaba, para ele sobreviver, precisa sobreviver, precisa levar comida para casa. Então, o cenário que eu vejo é um cenário difícil, porém, como eu sou Opa, voltei aqui. Como eu sou um eterno otimista, tá? Eu acho que dá para virar, e o mais legal, tá na nossa mão virar. O marketing digital, a gente está conversando aqui, ó. Meu, quando que isso era possível? Há pouco tempo atrás, não era. E a gente tem que usar as ferramentas que o mundo nos dá hoje para trazer paciente para o consultório. Porque o dia que o dentista aprender, imagina o dia que todo dentista aprender a trazer paciente da internet, a vender para ele, porque a venda não pode ser intuitiva, você tem que ter uma técnica. Então, ética, tá? Antes que, né, a venda ética. O dia que você aprender a captar paciente na internet, o dia que você aprender a vender para esses pacientes, né, perder o mínimo possível. E o dia que aí você vai ganhar mais dinheiro. O dia que você aprender a cuidar desse dinheiro que está entrando, acabou, cara. Para que você precisa do convênio? Exato. E aí o dentista vai se encher o saco de passar por 10 profissionais na franquia, começar o tratamento em janeiro com um profissional, em dezembro ele passou por 10. Sim. Não são todas, tá? Tem exceções, mas a grande maioria sim. Esse cara um dia vai falar assim, eu acho que eu vou voltar para aquele meu dentista que tinha aquele consultório pequeno lá, era só ele e a Maria, porque lá pelo menos eu podia confiar. Aqui cada hora eu estou na mão de um. Né? Agora, para isso ele precisa aprender a captar paciente, a vender para esse cara que chegou lá, que ele captou, e a cuidar do dinheiro que entra. Se ele aprender só essas 3 coisas, ele não precisa do convênio. E aí o cenário começa a mudar. Isso é o cenário pré-pandemia. E o pós-pandemia é lidar com o medo do paciente, o medo de vir na consulta, o medo de começar um tratamento e não ter a grana depois. É saber lidar com isso. Mas digamos que a pandemia colocou um nível hard no jogo. O jogo estava difícil e ela colocou um nível um pouco mais difícil. Mas ainda assim é possível vencer nesse cenário, sim. E eu sou otimista. Eu acho que se você aprender isso que eu falei, você vai superar qualquer cenário. Você vai estar preparado para qualquer cenário. Até porque, né, Igor, hoje é uma questão muito mais de confiança. Então, é aquela coisa, aquele dentista que cuidou de mim desde que eu era pequeno, ou então, aquele dentista que minha mãe passou, que cuidou da minha mãe, hoje é o dentista que cuida de mim. Você vai passar no dentista que o coleguinha, que o amiguinho ou que a internet indicou, ou aquele dentista que sua mãe passou. Então, é importante você estar nas redes, como você disse, esse papo ao vivo que a gente está tendo, às vezes talvez a gente estivesse por telefone, né? Mas com esse número de pessoas assistindo, esse compartilhamento de conhecimento, não mais. O final da pandemia já não vai ser mais o que a gente viu antes. A gente já vem num processo. Né? Desde 2014, teve mais gente que nasceu na era da internet do que gente que nasceu na era analógica. Então, esse pessoal fala uma outra língua. Você tem que entender essa língua e falar a língua deles. Antes, ter uma recepção lotada, marcar todo mundo às 14 horas e atendendo por ordem de chegada, era status. Hoje não. Hoje, até pela pandemia você tem que ter uma lógica de processo, de entrada, atendimento e saída. Otimizar. Você não vai mais atender o paciente, fazer uma avaliação, dar para ele o valor, e ele vai pensar, conversar com o marido, conversar com o primo, para depois voltar. Não, ele vai lá para resolver. Né? Então, estratégia é muito importante e o cenário do mercado, apesar de ser um cenário bem desafiador hoje, ele precisa ser visto com outros olhos. Então, tem muita gente desesperada, tem muita gente com medo, mas tira isso da frente, porque isso vai atrapalhar no seu raciocínio. E esse é o intuito também de trazer o Igor aqui, porque é um cara que tem bastante conteúdo gratuito, e você fala, mas eu não tenho dinheiro para investir em curso agora. Ou então, vou fazer um curso de laminado. Entenda, laminado não vai te trazer paciente, mesmo que ele te traga paciente. O dinheiro, como que eu vou fazer a venda do laminado agora? Eu não vou fazer
nem se fala mais laminado, né? A lente de contato ou o tratamento odontológico. Você pode ver, quem não entregava delivery teve que entregar. O mercadinho aqui da esquina perto de casa, nunca, eu imagino que nunca passou pela cabeça. É um sacolão, virou um mini E mercado. nunca mais vai Nunca poder passou. deixar de entregar. Nunca Exato. mais vai poder deixar de entregar. Teve que pegar os funcionários, realocar os funcionários pegam a lista de papel, fazem a compra, colocam no carrinho e alguém vai entregar. Pô, quando que se imaginava que isso pudesse acontecer? Né? Então, é importante a gente ter essa noção, né? E isso, quando a gente fala de estratégia, é importante ter alguém que está no campo de batalha. O Igor, ele trabalha como dentista, né? Ele não é um dono de franquia, porque assim, o Igor falou muito bem, dono de franquia. O cara vai lá e contrata o dentista. Vai ter muita mão de obra agora. Vai ter muita mão de obra especializada, vai ter muito especialista que vai ter que fechar consultório? Vai. Né? Vai estar lá essa mão de obra, eles vão precisar trabalhar, as franquias vão abrir as portas. Vão fazer o quê? 30%, 20%, desconta a taxa de cartão. E aí, como é que vai ser? Né? Esse novo mercado para você que é profissional, que tem um baita conhecimento, é um excelente profissional. Então, é hora de respirar, acalmar e pensar de forma estratégica. Né? E o Igor, ele atua como cirurgião dentista. Ele está no campo de batalha, ele atende paciente. E, como poucos colegas, ele tem uma visão estratégica de mercado, né? De venda, de oferta, de como existe técnica para tudo isso, assim como existe técnica para resina. Não é simplesmente pegar a resina e enfiar no dente e beleza. Todo mundo aqui a gente está falando com profissionais de odontologia, vocês não eram dentistas, não nasceram dentistas, vocês aprenderam a ser dentistas. Então, vocês não vão vender um tratamento, vocês vão aprender como oferecer o tratamento. Né? A gente fala muito que o centro da dor é o mesmo centro cerebral que é ativado quando você vai vender para o paciente. Então, que também é uma dor. Então, isso para o dentista é conflitante, porque ele sabe o quanto pode piorar aquele quadro, e mesmo assim ele tem um receio de passar o valor para o paciente e fica naquela dicotomia, aquela situação que ele fala, puxa, mas se eu passar um valor muito alto, ele não vai fazer. O cara quer fazer. Você sabe como pode piorar. E às vezes você fica com tanto medo que a pessoa fala, esse cara não está seguro, e você... Aí ele vai fazer com outra pessoa, né? Que às vezes vai fazer muito pior do que você, porque vai ser muito mais barato, com material muito pior, e quando ele voltar para você, ele já não vai ter mais aquele dinheiro que ele teria, e com um problema muito pior. Né? Então, Igor, falando de pré-pandemia, o que a maioria dos colegas deveria ter feito, mas não fez? Você que tem um contato direto com esses dentistas. E sabe que agora, como eu estou muito próximo do evento, então eu recebo muito e-mail. Muito e-mail. Mesmo porque quando a pessoa se cadastra no meu evento, ela recebe uma pesquisinha para ela responder e a galera responde, mas já sempre coloca algum tipo de depoimento. E o que eu mais vejo, as pessoas não cuidaram dos seus consultórios antes, como um negócio deve ser cuidado. Exatamente pela impressão errada de que um consultório pequeno não é um negócio. É o meu consultório. Tipo, você chegar para ela e falar, você é dono do quê? Eu sou dono do consultório. Tá, mas é um negócio. Não sei, sei lá, eu tenho meus pacientes lá, eles me pagam. Chega a conta de luz, eu pago. Às vezes não dá para pagar o protético, eu peço para pendurar e assim vai indo. Isso acontece, ninguém está fazendo juízo de valor, tá? Já fui assim, tá? Já fui assim, então ninguém está julgando aqui. Mas o que as pessoas não fizeram lá atrás, a lição de casa, era ter visto o consultório como um negócio. E aí, o que é ver o consultório como um negócio, né? Ver o consultório como negócio é você, primeiro de tudo, você não pode ter conta misturada. Isso é gestão financeira. O que quer ver como um negócio? Poxa, eu preciso atrair cliente, não posso ficar esperando lá ele bater na minha porta ou os caras que me indicarem. Eu preciso aprender a trazer cliente. Aí tem o marketing, aí tem rede social, tem Google, preciso aprender. Isso é cuidar de um negócio. Cuidar de um negócio é eu ter técnica de venda e eu medir a minha performance com venda. Fiz quantas avaliações esse mês? Quantas fecharam?
Quantas não fecharam? Peraí, meu telefone tocou 80 vezes essa semana. Só 2 agendaram? Peraí, minha secretária fazer alguma coisa errada. Ou seja, cuidar das vendas, cuidar da gestão, cuidar do marketing. E aí que o dentista se complica, Reinaldo, porque a galera fala assim, mas eu não tenho tempo de fazer isso. Pô, tô atendendo um atrás do outro lá. Tive que atender convênio, ou às vezes até particular. Tô atendendo um monte de particular lá, não tô nem vendo dinheiro entrar, mas tô trabalhando muito. Na verdade, é porque você não saiu do mocho é que você tá tendo esses problemas. Tá? Na verdade, o dentista você quer ganhar mais que tá aqui? Até depois, se você quiser ativar os comentários aí pra gente ver. Você quer ganhar mais que tá aqui? Você precisa sair do mocho. Precisa ficar menos no mocho. Para ganhar mais, tem que ficar menos no mocho. Você ganha X, você quer ganhar 2X, você está no mocho de segunda a sábado, você tem que tirar algum dia do mocho. Tá ativo. Faça a pergunta. No meu aqui travou minha tela, tá? Então eu tô com o número 41 parado, não tem mais coração nem comentário. Então a minha tela travou. Aqui tá subindo, já tá no 50. E comentário igual... Eu vou sair e vou entrar rapidão, então, porque a minha tá travadona. Beleza. Não consigo, Vai lá. só tô vendo eu. Só tô vendo eu. Vamos lá, galera. Ó, o Igor saiu, vai entrar de novo. Dedinho no coração, chama a galera para live que o negócio vai esquentar. É agora, do meio para frente que o negócio esquenta. Então, tá aí o Igor de novo. Reativando comentários. Tá curtindo a live, pessoal? Coloca aí, tô gostando. Dedo no coração. Voltei. Então, assim, você quer ganhar... Quem aqui quer ganhar mais aqui? Mas não é ganhar R$1.000 a mais, não. É ganhar o dobro que você ganha, o triplo. Você precisa sair do mocho. Não dá mais para achar que ser bom dentista resolve. Eu ouço muito isso ainda, Reinaldo. Quando a pessoa fala isso, eu fico assim, caramba, se eu pudesse pegar essa pessoa para sentar do meu lado e a gente conversar na real, porque às vezes não dá, né? Às vezes é numa live que você vê um comentário desse, às vezes você recebe um e-mail. Basta ser... Às vezes é num comentário de um post meu, num comentário de um anúncio meu. Deixa eu já... Meu gato aqui tá atrapalhando. Às vezes é num comentário de um anúncio meu, a pessoa escreve assim, para ser bom dentista, basta... para ser bem-sucedido, basta ser um bom profissional e ser honesto. Não tem gente honesta e que é bom profissional com dificuldade no consultório? Tá cheio, cara, infelizmente. Infelizmente. Por quê? Porque tá lá só no mocho, tá só sendo dentista, tá? O Fábio Saig fez uma pergunta bacana. Contratar gestor funciona? Fábio, você está terceirizando a coisa mais importante do seu negócio, que é cuidar do dinheiro e cuidar do marketing. É a única coisa que você não pode fazer. Eu nem sei se o Fábio vai ter que ser dentista, vai ter que ficar no mocho, não sei. Mas, Fábio, você nunca vai poder delegar o marketing nem a gestão do dinheiro. Fazer a restauração, fazer o canal, fazer o implante, você pode delegar à vontade, se você quiser. Mas delegar, cuidar do dinheiro e cuidar do marketing não pode. Então, o que o dentista não fez antes da pandemia, que agora está refletindo, é a lição de casa, que era cuidar do seu consultório como um negócio. Saber vender, saber captar, saber cuidar do dinheiro que entra. É isso. Separar a vida pessoal da profissional para poder, mesmo que o seu consultório seja só você, nem secretária tem, por exemplo. Mesmo que seja assim, você tem que cuidar dele como um negócio. E ir aos poucos evoluindo. Você não tem secretária? Às vezes eu ouço isso também, Reinaldo. Não, já tive secretário, foi pior, só tinha gasto. Eu sozinho tá tranquilo. Você não vai crescer. Você não quer crescer? Tá tudo bem também. Cada um tem a sua ambição. Mas você vai sofrer mais. Vai ficar enxugando instrumental, que é algo que alguém que ganha 10 vezes menos que você podia fazer. Com respeito a quem ganha 10 vezes menos, mas ela não gastou 1000 vezes mais do que você para ser o que você é, né? Então, é simplesmente isso. Enxergar o consultório como um negócio, por mais simples que ele seja. Isso é que falta. A gente fala muito, né, Igor? A gente conversa muito.
a respeito desse tipo de situação, né? Então, por exemplo, você tem muitos colegas, eu tenho colegas que prestam serviço lá no consultório, por exemplo. Eu não faço endo, mas eu tenho uma pessoa que faz endo para mim, um especialista, que vai lá e atende. Inclusive, doutora Vitória, um grande abraço. Tomara que os pacientes de endo estejam aí segurando para só pulpite depois da pandemia. Mas, você só delega endo porque você conhece endo. Então, você sabe se a endo está bem feita, está mal feita, e você consegue olhar para o profissional, para o trabalho dele e ver o que ele entrega. Né? Então, o que é muito importante, você vai delegar o marketing, pô, eu não sei nada de marketing. Então, qualquer coisa que a pessoa fizer, tá ótimo. Não é só fazer post. Não é isso. Por exemplo, tem muita gente que contrata ferramentas que vão colocando post automático. Ele só programa e vai lá. Poxa, aí o seu Instagram, as suas redes sociais fica igual de todo mundo. Todo mundo. A mesma pessoa no post, o mesmo escrito. O que muda é só o logo. Né? Então, isso não te diferencia. Você é só mais um no meio de todo mundo. Não chama a atenção. Eu não quero colocar o meu rosto. Tá, ok. Na hora que o seu paciente chegar lá, quem que ele vai procurar? Ele não vai procurar o carinha do post, ele vai procurar você. Por quê? Porque o paciente confia na gente. O paciente, rede social, vezes né, vocês que estão aqui, né, não rede ouvem. Social, né? É rede social. Exato. Eu quero ver o Reinaldo lá no consultório dele. Eu não quero ver. Eu quero chegar lá e ver o cara. Né? É igual o rapazinho lá do churrasco. Você vai pagar $15.000 para ver ele jogando sal. Eu não quero o funcionário dele, nem que seja por $5.000. Eu quero ver o cara. É $15.000, né? A última vez que eu fiquei sabendo, $15.000 para jogar o salzinho. Então não vou mais, viu? Se fosse 14, até tava disposto. Agora com 15 não vou mais. É isso aí. Bom, gente, vamos lá. Vai botando pergunta. Se quiser pagar 15 para ele, por R$5.000, não precisa nem de dólar, eu jogo churrasco assim. É isso aí. Bom, essa não foi a nossa primeira crise. Na verdade, a gente já vem, né? Foi a primeira pandemia. Lógico, ninguém sabe o que está acontecendo, mas não foi a primeira crise. A gente vem já de algumas, né? De alguns tropicões e a gente já vem catando cavaco já há um bom tempinho, né? O que o colega ele precisa aprender? Assim, vamos botar três coisas que o colega, vamos dar um a mais. 4 coisas que o colega precisa fazer, aprender a fazer de diferente para depois do crise. Então, assim, ele tem que aproveitar esse tempo. Ele tem que escolher 4 coisas. O cara não vai sair especialista em endo, não vai saber fazendo lente de contato. Nesse período, a gente não sabe quando a quarentena vai acabar. A princípio, a gente volta a trabalhar dia 1º de junho. Né? Então, estamos aí no dia 8, temos 22 dias. O que eu preciso aprender? 4 coisas que eu preciso aprender nesses 22 dias para voltar mais preparado pós-crise. Eu acho que a primeira coisa é você fazer o diagnóstico certo de onde você está errando no consultório. Tá? Agora, Reinaldo, é a época propícia para você se equivocar no diagnóstico do seu consultório. Tá? Uma semana antes da pandemia começar, o cara te pagou um protocolo à vista. E aí a pandemia veio. Você recebeu o protocolo. E aí, sabe o que muita gente vai estar falando? Agora que meu consultório estava melhorando, veio a pandemia. Não estava melhorando. Foi só um cara que foi lá e pagou você à vista lá um valor alto. Não estava melhorando. Então, primeira coisa é o diagnóstico. Você entender assim, cara, onde que eu estava errando? Qual que é o meu próximo passo? Você entender o que você precisa fazer. Porque senão a pandemia vai passar e você vai lá, não, agora eu vou comprar o curso de Botox. Eu não tenho nada contra curso de Botox. Mas não é porque você não tinha um curso de Botox que você ficou numa situação difícil, caso você esteja nela. Não é por causa disso.
é porque você não fez a lição de casa que a gente falou. Então, a primeira coisa é ter um diagnóstico. Peraí, putz, cara, eu não tinha um caixa, cara. Isso é diagnóstico. Putz, eu tô assim porque eu não tinha caixa. Passou 20 dias fechado o consultório, acabou meu dinheiro. Eu precisava ter pensado em fazer a gestão financeira melhor. Diagnóstico. Segunda coisa, você precisa aprender a vender rápido. Quem não sabe vender tem que aprender rápido a vender. Por quê? Porque menos oportunidades aparecerão de vendas. Vai ter menos gente indo no consultório, vai ter menos orçamentos sendo feitos, menos oportunidades de venda. Concorda comigo? Se você concorda comigo, joga um coração aí. Então, você precisa aprender a vender. O que é? Não, olhar a boca do paciente, anotar os orçamentos, os procedimentos dele, falar que custa 10 mil e vamos fazer, seu João, isso não é saber vender. Tá? Ficar jogando um gatilhozinho mental aleatório no seu João também não é saber vender. Você tem que entender que tudo é importante na venda. Tudo. Desde a hora que ele ligou para você ali, já começou a venda. Sua sala de espera, sua secretária, a sua conversa inicial com ele, antes dele abrir a boca, tudo é venda. Então, você precisa aprender a vender. Quem não aprender a vender vai ter muita dificuldade. Vai sofrer muito. Principalmente porque vai estar com os tratamentos antigos que os pacientes vão vir fazer, vai ter gasto protético e não vai estar entrando tanto. Então, você tem que aprender a vender. Para você aprender a vender, entra a terceira coisa. Você precisa ter você precisa ser bem resolvido, porque a venda é associada à enganação. A venda é associada a o cara é esperto, o vendedor é esperto, tem lábia. E não é isso. Então, você precisa ser bem resolvido com você mesmo. Ora bolas, você é importante como dentista na vida das pessoas ou não é? A sua profissão é a profissão mais foda que existe ou não é? Para mim é. Você muda a vida do paciente ou não muda? Então, você precisa ser bem resolvido com isso. Porque quando você é bem resolvido, você não tem vergonha de vender, nem medo. Ah, mas eu não sei vender. Opa, tudo bem, você vai lá e aprende uma técnica. Mas se você for mal resolvido com isso, ferrou. Ferrou. Você não vai usar a técnica que você vai aprender. Você fala, putz, meu, seu João vai me dar 10 mil à vista, cara. Putz, esse cara vai ficar 10 mil mais pobre e eu vou ficar 10 mil mais rico. Pô, eu sou da área da saúde, o seu João deve ter guardado esse dinheiro, tanto sofrimento. E a pessoa bem resolvida fala, não, seu João, me dá esses 10 mil aqui que eu vou mudar a tua vida com esse tratamento aqui. Você vai ganhar uma namorada nova, você vai mudar de... Nossa, ó, 10 mil você vai achar barato no final. E não é que você não vai enganar ele. Então, você tem que ir lá se olhar no espelho, bater no peito e falar, ó, a minha profissão é a mais foda que existe, eu sou bom dentista, eu mudo a vida da pessoa, então eu tenho que fazer de tudo para ela comprar de mim. Porque o doutor Zezinho lá da esquina não é tão bom assim não, mas ele sabe vender. Então, essa é a terceira coisa. É ter uma questão pessoal de se desenvolver e melhorar o seu... não é melhorar a autoestima, é se desenvolver mesmo, como pessoa. Porque eu vejo muito colega, e acho que não só dentista, tá? Que ainda é travado com essa questão de medo de vender, achar que é feio. E não é. Vender é a alma do negócio. Vender é oxigênio do consultório. Você morre sufocado se não vender. Então, agora que você já sabe um diagnóstico, por que eu errei, não foi culpa da pandemia que eu estou sem dinheiro agora, não foi culpa da pandemia. Se eu estou sem dinheiro agora, a culpa não foi da pandemia. Eu fiz 20 anos errado e agora um mês fechado o consultório, minha empresa quebra. A culpa não é da pandemia. Diagnóstico correto. Segunda coisa, preciso vender melhor, preciso me desenvolver como pessoa e aí você ter a mentalidade certa de você seguir crescendo, seguir aprendendo. Porque a hora que você tem a mentalidade de seguir aprendendo, tem o diagnóstico certo, você vai procurar o que você precisa, que é o certo. Você não vai procurar o curso de Botox, você vai falar assim, cara, não adianta eu saber mais uma habilidade. Não adianta, eu já tenho 11 habilidades aqui como dentista. Eu ter 12 não vai mudar a minha vida. Eu preciso aprender a cuidar desse dinheiro que eu estou ganhando aqui agora. Está entrando mais dinheiro, eu estou vendendo. Pô, como é que eu faço para trazer mais paciente? Então, a quarta coisa é você ter a mentalidade para você buscar as informações certas, para você evoluir no marketing, evoluir nas vendas, evoluir em tudo que compõe o negócio.
hora que você tiver com caixa bonitão, aí você vai fazer o curso que você quiser, mano. Você vai para os Estados Unidos, vai para Harvard, vai fazer curso onde você quiser. A hora que você tá com caixa gordo, meu, o Dória manda você ficar 2 meses fechado, você fala, beleza, vou perder uma grana, o que faz parte, mas tudo bem, vou cuidar de mim. Tá? Então, quando a gente tem caixa, nossa, tudo fica mais tranquilo. O caixa manda mais que o dono do consultório. Né? Essa que é a verdade. Então, essas são as coisas que eu acho que o dentista tem que se preparar. Já deveria estar se preparando, porque a quarentena começou lá em março, né? Mas ainda tem mais um tempo para ele buscar ir atrás dessas informações. Legal, bacana. Bom, galera, então isso daí é o que é o mapa da mina, é o que a gente chama em negócio de roadmap, né? É para você definir aí quais são os seus próximos passos. Lembra que 2020 começou depois do carnaval e logo depois do carnaval veio a pandemia, então o ano ainda não começou. A gente tem que preparar aí, porque o ano vai ser curto, vai ser uma retomada lenta, mas você vai ter que estar preparado para isso. Teve uma pergunta, Igor, a respeito de cadastro, né? Antes de eu desativar os comentários, eu vi passando a pergunta a respeito do cadastro. Tem muita gente que fala, não, vou reativar meu cadastro, a pessoa está há 20 anos na odontologia, 25, nunca fez uma ligação para o paciente, agora vai ligar para o paciente e fala assim, então, a doutora fulana de tal está ligando porque faz parte do nosso protocolo de prevenção saber como é que o paciente está, né? Saber se está tudo bem com você e tal. E o paciente, lógico, na hora, se alguém me ligasse 20 anos depois perguntando como eu estava, pô, o cara está precisando de dinheiro, né? Vai querer me vender alguma coisa. Né? Nunca me ligou nem no meu aniversário, que é todo ano, agora o cara vai fazer. Né? Então tem muita estratégia, tem muita gente falando muita coisa aí. Né? O Igor. Agora vamos falar do Igor dentista, do Igor que está lá no mocho, em casa, assistindo essa live. Ele vai falar assim, putz, eu fazia tudo errado antes da crise, eu estou totalmente fora, então eu acho que eu vou largar a odontologia, vou pensar em outra coisa para fazer e tal. Mas olhando para esse Igor, olhando para o colega que está ali no sofá de casa, assistindo essa live, dando um coraçãozinho, passando um monte de coisa na cabeça dele, né? Ele vai ter um monte de conteúdo. A primeira coisa que ele vai fazer é sair depois dessa live, começar a procurar na internet, no Google e tudo mais, curso, gestão, e vai aparecer um monte de coisa, porque você sabe, eu sei, a gente já procurou e a gente sabe que tem um monte de informação. Né? Tem um monte de ferramenta, tem uma pancada. Acho que tem mais ferramenta de gestão do que instrumental de odontologia na faculdade. Tá? Qual que é a orientação para essa pessoa agora? Putz, Reinaldo e Igor falaram um monte de coisa que faz sentido para mim. Qual é o próximo passo dessa pessoa? Olha só, eu acho que a pessoa tá sempre buscando esse tipo de informação a vida inteira. Enquanto ela é dentista, ela tem que procurar em crescer o negócio dela, tá? Porque só existem 2 realidades, né? Ou você vai crescer o seu consultório, ou ele vai ter a tendência a morrer um dia, né? Porque é triste, né? Às vezes a pessoa tem 40 anos de consultório, não tem um filho dentista, não tem nada, ela tenta vender, não consegue, um belo dia ela fala, aposentei e fecha, e aquilo morre. E aquilo morre porque não houve uma conscientização de que aquilo precisava crescer. Porque ou a gente está crescendo ou a gente está morrendo. Né? Então você precisa ter essa mentalidade. Eu preciso crescer e evoluir como dono de um negócio. Tá? E aí, se você quiser buscar informação, na internet tem muito. Agora, na segunda-feira agora, eu vou começar uma imersão chamada Dentista PhD. E eu já até falo, P de paixão, H de habilidade, que o dentista já tem, e o D, falta o D de ganhar dinheiro. Então, eu vou falar sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, sobre rede social, enfim, sobre tudo que eu acho que faz sentido para um dentista ter mais resultado financeiro. E aí, assim, primeiro de tudo, superar esse momento difícil,
para depois retomar o crescimento e aí sim você aumentar o seu faturamento e se livrar dos convênios, caso você atenda. Se você não atende convênio, você vai aumentar o seu faturamento sem ter que ficar mais horas no mocho, que era o que acontecia comigo. Eu só conseguia ganhar mais quando eu botava 1 hora a mais na minha agenda. E 1 hora a mais, e 1 hora a mais, até chegar o dia do SAMU. Então, eu vou dividir isso com a galera, mas chama Imersão Dentista PhD, tá? Quem quiser se inscrever, vai na minha bio, tem lá o site para se inscrever, tem o meu site, né? E lá dentro você acha o canal. Mas quem quiser anotar aí é métodosqodonto.com.br/dentista PhD, né? Vai lá, se inscreve, é gratuito, tá? É gratuito. E aí você vai lá e vai participar, é uma imersão. Não vá para a imersão dentista PhD se for para dar uma olhadinha, ficar 10 minutos e sair da aula, porque ela vai ser uma imersão de verdade. A gente vai e o que é uma imersão? Você se aprofunda nos temas, né? Não é live, então é lá no YouTube, não vai ser no Instagram. A live tem essa coisa de ser mais descontraído e tal. A imersão não, a imersão é uma parada mesmo para você ir lá com papel e caneta, sem ninguém te atrapalhando, para você aprender. 1 hora e meia de aula, às vezes até um pouco mais. 4 dias seguidos para você ir lá e falar assim, cara, eu vou sair daqui, eu prometo que você vai sair de lá aprendendo muita coisa. Não vai aprender pouco, não. Vai aprender muito. Vai depender se você vai estar afim ou não, o quanto você vai estar comprometido com o seu sucesso. A Daiane é minha aluna querida aqui, ó. Diz que ela tá, conteúdo é top. Ela é suspeita. Então, vai lá que você vai aprender, cara. Porque eu acho que esse momento é o momento da gente entender o que a gente errou e se preparar para o que vem por aí, que para alguns vai ser melhor, cara. O meu dia lá atrás, que eu passei mal, 4 de março de 2015, hoje em dia eu agradeço. E eu acho que, tirando a questão de pessoas perdendo vidas, né? Tirando isso, a gente, talvez, para o seu negócio, a pandemia seja aquela que você vai falar assim, cara, eu comecei a crescer na pandemia, cara. Porque ali caiu as minhas fichas. Ali eu vi onde eu estava errando. Para mim foi maravilhoso a pandemia. Você vai pensar nisso, tirando a questão das mortes, tá? Pensando no seu negócio. Então, esse site aqui que o Reinaldo colocou é o meu site. E para você se inscrever na imersão, você põe o /dentista PhD. Vai lá, se inscreve, que é gratuito. E aí depois, vai ter curso no final. Você não precisa comprar o curso. Você vai lá e assiste para aprender. Eu quero aprender. Legal. E fala um pouquinho mais, Igor. A gente está entrando nos 10 minutos agora que acabam, né, finalizando essa live. E agradecer, aproveitar cada um de vocês, agradecer a presença de vocês, agradecer a divulgação que vocês fizeram. Esse é o objetivo, é dividir para poder multiplicar. O dentista não pode mais nadar sozinho no oceano, né? O oceano da odontologia é muito grande. A gente precisa entender que o nosso dentista, ele não é nosso concorrente. O nosso concorrente é Casas Bahia. Nosso concorrente é a viagem para a Flórida. Nosso concorrente é o carro novo, né? O dentista é nosso colega de trabalho. A gente precisa entender de mercado, precisa entender do nosso consultório, e não pode ser um oba-oba, né? Não pode se você fizer as mesmas coisas, você vai voltar a ter os mesmos resultados. Se você voltar após pandemia, fazendo tudo o que você fazia, atendendo todo mundo, não vai funcionar, né? Então, a proposta do Igor é essa. A semana que vem é um treinamento. O Igor é um cara que entrega muito conteúdo. Pode ver que ele está... Se você for visitar... Se você, primeiro, for no Instagram do Igor e passar o dedo no feed, vocês vão ver a quantidade de coisa que vocês têm para salvar que é útil. Se você for no canal do YouTube do Igor e assistir 3 vídeos, eu te garanto, vai fazer diferença para você, né? Então, eu deixei o site do lá, viu, Reinaldo? Oi? Tem um mini curso gratuito lá no YouTube. São 4 aulas gratuitas, não tem venda, nada, é um mini curso gratuito. Eu fiz agora em março e abril com a galera. Foram 4 aulas pesadas, Isso, densas, teve. né? 4 aulas grandes, aula mesmo, aulão mesmo,
gratuito, tá lá no YouTube. É Igor Steinmeier o YouTube. É esse meu nome esquisito que tá aqui em cima aparecendo com o Reinaldo aqui. Igor Steinmeier, o nome do meu YouTube. Vai lá, se inscreve no canal. No Insta também tem bastante coisa. O Insta também é aqui. Me segue lá depois, quem ainda não me segue. E a gente tem que melhorar. Assim, não, galera, não acredita que odontologia não dá dinheiro, cara. É mentira, tá? É mentira. Se você, depois de ouvir isso, fala assim, esse cara aí... Não, é mentira. O meu consultório é pequeno, cara. São 2 salas pequenas. De vez em quando nos stories eu mostro lá. É pequeno, não tem luxo. O meu público é B e C, classe B, classe C. Não atendo, o Igor tá de boa porque ele atende os VIP lá de Santos. Não é. Eu atendo a faxineira às vezes. Eu atendo o pedreiro. Santos tem a maior quantidade de dentista por habitante do Brasil. É 1 para 199 a última vez. Santos e São Caetano, é 1 para 200 no máximo. É muita coisa. Pra você ter uma ideia, 1 para 600 é a média do Brasil. 1 para 1.500 é o que é o ideal. Lá aqui tem 1 para 200. Eu atendo classe B e classe C, igual vocês que estão aqui, provavelmente atendem. Consultório pequeno, porte, bonitinho, mas sem nenhum luxo, não. Não tem Nespresso na recepção. Assim, é possível, se organizando, sabendo vender, liderando bem a secretária, mas esses são passos. Qual que é a tua próxima coordenada do GPS? Se inscreve na imersão, tá? Que lá a gente vai dar mais passos. Mas o que você precisa saber para amanhã? Entender onde você está errando e aprender a vender. Esse é o principal. Porque quando chegar o próximo paciente, pode ser que as coisas estejam apertadas para você, mas se de repente você vende um caso de protocolo, o cara te paga em 2 vezes, putz, você já falou, ufa, e próximos 2 meses já me garanti. Vem mais um cara, você aprendeu a vender, você vende outro protocolo ou um caso de lente, cara, você ficou tranquilo. No sentido do quê? Da segurança. Pô, agora eu sei vender. Eu não vou ensinar só sobre vendas, não, tá? Vai ter marketing, rede social, muita coisa. Não acredita que a odontologia acabou, fracassou, morreu, faleceu, acabou. Não. Não acredita nisso, cara. Por favor, não acredita. Acredita em você. Eu sou bom dentista, eu vou evoluir aprendendo com o Reinaldo, com o Igor, com outros caras. Eu vou melhorar tanto, eu vou crescer tanto, que não vai ter pandemia, não vai ter convênio, não vai ter franquia que vá me derrubar. E se ele me derrubar, eu levanto. 200 vezes que me derrubarem, eu levanto 201, vou lá e aconteço. Tá? Porque todo mundo que está aqui essa hora merece ter sucesso na odontologia. Com certeza. E você já tem o mais importante, é você. É isso que você precisa. A odontologia precisa de você. O paciente só vai no seu consultório por sua causa. Ele não vai porque lá tem Nespresso, porque é bonito, porque se o paciente gosta de você, ele vai atrás de você aonde você for. Tá? Então, gente, finalizando, eu agradeço mais uma vez o Igor pela disponibilidade, por compartilhar aqui com o pessoal todo esse material. Então, temos aí 1 minuto para finalizar essa live e vocês. Semana que vem tem lá o Igor, acompanhe, vai lá agora, segue o Igor. 8.000 pessoas orgânicas não podem estar errado, né? Não, Igor? 8.000 seguidores. Quase 9 mil, hein? Como quase no 9. Acho que até domingo a gente chega no 9. Pô, muito obrigado, Reinaldo, pela parceria, pelo seu trabalho que você faz também. E lá pelo tudo que você faz pela odontologia no CRO. Te agradeço muito a oportunidade de conversar com a tua audiência. Espero que a galera tenha gostado. Ainda dá tempo de você compartilhar com seu amigo, clicar no aviãozinho, tá? Muito obrigado mais uma vez. Grande beijo para todo mundo. Galera, a gente vai sair dessa, tá? Quem achar que eu posso colaborar, me chama lá no direct. A gente vai sair dessa mais forte se a gente fizer a nossa parte e esquecer o resto. Para de ver TV, vamos melhorar a gente, que vai dar certo e a gente está junto aí. Obrigado mais uma vez. Grande abraço, pessoal. E feliz Dia das Mães. É verdade.